Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio de Um Papo Sobre. E hoje é um episódio especial que a gente vai falar um papo sobre comunicação com Regis Balheiro. Ê! Ajuda a fazer um olê aí. Oh! Seja bem-vindo ao nosso episódio. Mas antes de eu apresentar o Regis para vocês, que eu acredito que a maioria das pessoas aqui já conhece, eu queria dizer para você não se esquecer de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e aproveitar para compartilhar com quem você acha que também se interessa por esse tema de comunicação, de mídia, que tem um propósito nisso. Não deixa de deixar sua curtida aqui. E hoje a gente está começando com um parceiro especial, que é a Surf Point Boutique. Então, a Surf Point fica ali na 15 de novembro, logo depois do cartório. Se você é de Santarém, não deixe de seguir no Instagram. A gente vai colocar a descrição embaixo do vídeo também, que é para vocês conseguirem ver quais são as opções que você tem. Eu vi que lá tem muitas opções da Adidas. Você que quer ter uma vida fitness e ao mesmo tempo descolada, tipo, super na moda, não deixa de verificar as novidades que chegaram por lá, tá bom? Você pode até fazer seu pedido online. Eles fazem atendimento online, o atendimento é ótimo, tá? E também a Monique Air Beauty, que é a minha irmã, que também tem um e-commerce. Você pode estar acessando através da descrição que a gente vai colocar aqui. Ela também é nossa parceira nesse vídeo, tá bom? Para começar, e Regis, tudo bom contigo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela tua disponibilidade de estar aqui. Para quem não sabe, o Regis ele já tem um podcast também nesse mesmo formato e nesse mesmo estúdio aqui, o Open Up. Não tem nem por que eu falar seja bem-vindo, que era para ele já É fazer a nossa sala aqui para casa, mim, né? né? Seja bem-vindo. Então, eu poderia te apresentar, mas como eu sei que tu já é um comunicador, já tem isso na veia, eu queria dar a oportunidade de tu se apresentar para as pessoas da forma que tu Então, preferir. vamos lá. Perfeito. Então, primeiro, eu não sou de Santarém, eu sou oriximináense. Nasci em Oriximiná e minha família ainda, a parte principal continua lá ainda, né? Os pais ainda moram em Oriximiná. Eu que vim estudar em Santarém acabei ficando, né? Uhum. Hoje eu trabalho na área da comunicação. Me conhecem como muito pelo meu sobrenome, Balheiro, mas meu nome, na verdade, é Reginaldo Balheiro. E na carreira profissional a Entendi. gente sempre tem uma assinatura. Uhum. E desde quando eu comecei, em 2006, a minha assinatura na televisão começou a ser Regis Balheiro. Então, de lá para Ah, cá, as pessoas ou elas me entendi. conhecem por Balheiro ou por Regis. E algumas vezes, quando alguém chama Reginaldo, eu já Já se acostumou com o nome já, artístico, já então? que a E como gente... foi para te escolher, Regis? Na verdade, não fui eu que escolhi. O meu antigo diretor, lá em Uhum. 2006 ainda, quando eu estava começando a carreira, ele disse, olha, para você assinar, por exemplo, uma assinatura para o SBT Pará, quando a gente já participava muito Uhum. para Belém e tal, Reginaldo Balheiro fica muito longo para a tua assinatura, então vamos diminuir. E como a minha mãe já me chamava de Regi, então, Uhum. eu disse, então vamos assinar Regis de Balheiro, né? Aí Entendi. ficou. Já é uma questão de marketing também, né? Exatamente, Porque faz já parte. fixa na cabeça das pessoas o nome Exatamente. menor. Muito Exatamente, bom. estratégico. E aí, me diz um pouquinho assim do que tu tá fazendo hoje. Assim, Bem, pra gente começar, a gente vai começar assim, do que tu tá fazendo hoje e puxar um pouquinho de como tudo começou. maravilha. Bem, hoje eu trabalho como repórter institucional. Eu Uhum. saí de uma grande emissora em 2017 e comecei também a focar nas redes sociais e, paralelo, a ser repórter institucional, Uhum. de empresas privadas ou também no caso de prefeituras, campanhas políticas. Então, a gente trabalha muito esse institucional. Uhum. Os bastidores também, a produção de vídeos, enfim. Então, atualmente, eu continuo como repórter institucional e assessorando também já um candidato à eleição esse ano. E também a gente trabalha com marketing de Uhum. redes sociais, o meu caso, a minha rede social principal também. Então, assim, a gente vai desenvolvendo. Hoje o foco mesmo, diria que 100% está na assessoria e também nas redes sociais. Entendi. E quando começou tudo isso? Porque tu já é formado em jornalismo, né? Sim. Se formou em qual ano? 2006 eu comecei e terminei em 2010. 2010, já são o quê? Isso. 10, Já 12 temos anos aí, de eu sou formado. horrível de matemática. Posso 12 calcular? anos. 2010 para 2022.
Por favor, eu gosto de escrever, mas essa parte de matemática, inclusive na Uhum. minha escola, eu tirava sempre 50 só para passar, É isso que eu entende? ia te perguntar. Como foi para tu escolher jornalismo? Tu falou que veio de Oriximiná Sim, para estudar em Santarém. Aí foi meio aleatório, tu já sabia que tinha essa são veinha. 16 anos São aí, 16 anos no jornalismo. praticamente. Desde 2006, quando eu comecei, eu já atuava, Uhum. estudando e atuando ao mesmo tempo, né? Como repórter de rádio, já estava atuando. E de onde que vem essa raiz? Primeiro, em Oriximiná, minha mãe congrega na Assembleia de Deus, Uhum. onde nós nascemos espiritualmente, nós aceitamos a Sim. Jesus. E lá, vocês sabem muito bem que a igreja pequena, a congregação, como a gente chama, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Você Uhum. precisa aprender a mexer no som, a mexer na luz, Tem que ser bem tem que bombril, saber assim. tocar. Eu Bombril, sei, mil e uma por exemplo, utilidades. as notas básicas de violão. Não sei tocar para acompanhar alguém, mas eu Uhum. sei. Se eu me dedicasse um pouquinho mais, eu acredito que eu conseguiria desenvolver legal. Entendi. Então, na congregação, a gente começou, a Rosiane, que é minha irmã, ela começou a participar da escola dominical e eu também. Uhum. Então ali a gente começou a se envolver e ao ponto de, vamos dar uma oportunidade para a Rosiane, vai cantar e eu vou dar uma palavra. Então a habilidade com o microfone veio daí, da Uhum. igreja. E De se eu, expressar exatamente, dentro da eu tinha igreja. muita essa questão de timidez, muito travado. Então a igreja em si desenvolveu isso em mim, essa Uhum. habilidade, né? E a igreja ela é formadora de muitos talentos, né? Com certeza. Então, daí nasceu essa vontade. Porém, Oriximiná continua uma cidade ainda em desenvolvimento, Uhum. mas com poucas oportunidades em relação ao estudo. Sim. São aquelas grades muito fechadas de curso. Jornalismo até hoje, depois de 16 anos, até hoje, é quase um sonho chegar para lá, para Oriximiná. Então, eu tive que tomar uma decisão aos 17 anos e dizer, minha mãe, eu quero estudar. Uhum. A gente não tem condições. Eu pesquisei no tempo ainda do Orkut ainda, tinha aquela As lan house, comunidades ainda. aí eu pesquisava muito, e aí eu percebi que tinha em Santarém. Mas tu fazia parte da comunidade Eu Amo Jornalismo? Tinha que ter, né? Então, eu pesquisei muito sobre Santarém. Uhum. E ou eu ia para Manaus, ou Santarém, ou Belém. Sim. Então, Santarém estava mais próximo. A gente está a algumas horas de viagem de Oriximiná. Oriximiná. Então, Uhum. foi Santarém a escolhida para vir e começar, então, toda uma jornada por aqui. Uhum. E se a gente pegar o violão que tá aqui atrás e te der pra tu tocar, tu vai Meu Deus, tocar? eu só sei as notas básicas, mano. Só se você cantar. Tô brincando. Então, hoje não é dia de cantar. Mas depois que tu já escolheu pra vir pra cá, e como foi pra tu começar... Assim, tu falou que já tava estudando Sim. e ao mesmo tempo já começou a atuar. Era estágio? Como é que era? Qual foi a oportunidade assim, que tu achou que era de ouro ali pra eu começar? Sim, como eu sempre fui envolvido com a galera da igreja, com os irmãos da igreja, eu cheguei em Santarém com já próximo de 18 anos. Uhum. E comecei a me envolver na igreja ao ponto de, em determinado tempo, já que eu já estava aqui, o irmão da igreja disse, olha, eu quero que você seja um funcionário lá da minha loja. Eu disse, amém, vamos lá. Uhum. Meu primeiro trabalho com carteira assinada foi no 1,99, no Santarém Importados. Sim, No do mundo Pastor Nonato. exatamente, no mundo real. Sim. Muito grato por isso, inclusive. Já Uhum. agradeci muitas vezes a ele e a família toda que trabalha, inclusive ainda hoje, nesse meio. Uhum. Porém, eu passei praticamente 9 a 10 meses trabalhando lá e aí surgiu a oportunidade de um estágio na Rádio Ponta Negra. Uhum. Foi quando eu percebi que ali seria o meu pulo do gato para Opa. correr Uhum. e abraçar com tudo. Surgiu a oportunidade pelo Instituto IEL, acredito. Uhum. E aí, então, aproveitei, fiz a documentação e comecei o estágio. Isso era um estágio, tipo assim, tu largou um trabalho CLT Exatamente, por um estágio. por um estágio. Sentia diferença Com no certeza, bolso, né? porque eu pagava a minha faculdade Uhum. juntando um dinheiro, que aquele tempo o salário era em média uns R$ 350. Uhum. A faculdade já estava em 600. E estando aí essa diferença, como é que eu iria pagar a faculdade, sendo que o estágio era R$ 120, R$ 150? Sim. Então, eu estava baixando o valor que eu tinha
e para pagar a faculdade, mas acreditando que ali Era seria um investimento, né? exatamente, um potencial muito grande. Então, o que aconteceu? Eu topei, conversei com eles, meus patrões, disse, ó, é uma oportunidade que é na minha área e eu quero agarrar, e eles abençoaram e segui. Comecei o estágio de 6 meses. No 7º mês, próximo do 7º mês, eu já estava preocupado. E agora, meu Deus? Foi quando o Nivaldo Pereira, que é do grupo Ponta Negra, me chamou e disse, olha, o Portela, hoje já falecido, vai sair de férias e eu queria que você ficasse no lugar dele para fazer as reportagens de rua no Rota, no programa Rota. Aí eu disse, opa, é aqui que eu vou me encaixar. E um mês de férias dele foi o suficiente para eu pegar tudo que eu precisava. Absorver mais. Exatamente. Eu trabalhei possível. com o Portela, o J. Sena, que era o homem do sapato branco, hoje também já está no meio cristão. Quem mais que trabalhou? Antônio Júnior continua. Sim. E tantos outros profissionais que a gente aprendeu bastante. E esse um mês assim, foi um tiro para eu aproveitar e, no mês seguinte, já fazer parte da equipe como contratado também. Uma das coisas que eu prestei atenção agora é porque era algo que eu estava pensando durante essa semana. Às vezes as pessoas, elas têm medo de deixar uma oportunidade que elas estão ganhando mais. Por exemplo, eles tinham um trabalho CLT, carteira assinada, tinha um salário fixo, para abrir mão disso e arriscar no teu sonho, na tua área. E aí tu abriu mão, tu vai passar por uns perrengues aqui durante um tempo, mas na oportunidade que surgir, tu vai realmente abraçar aquilo. E aí, como é que tu pode, assim, dizer hoje para um jovem que está começando, pode ser até na área do jornalismo ou qualquer outra área também, que tá nesse dilema? Eu deixo isso aqui que eu já tenho trabalhado e invisto naquilo que é o meu sonho, que eu tenho visto um propósito nisso, mesmo não parecendo que hoje vai ter retorno financeiro para mim. Eu queria que tu realmente falasse voltado para isso, encorajando as pessoas a isso. Hoje nós temos um mercado muito aberto, diferente de 16 anos atrás, em que tudo era muito, muito mais fechado. E hoje eu fico olhando agora para o passado e vendo que realmente eu fui muito louco de fazer aquilo, mas eu precisava tomar Podia dar errado? Podia. Mas eu acreditava muito que eu tinha um potencial e que eu podia aprender mais para entregar o que o chefe precisava. E eu acredito que hoje a juventude precisa se desafiar mais, assim, de se entregar mesmo. Ousar, né? Ousar. Não existe trabalho ruim. Você está numa estação, num ciclo ali, faça o seu melhor. Eu vendia o I99, eu carregava caixa, eu limpava produto e eu estava dando meu melhor ali até determinado tempo. Mas quando eu vi a oportunidade passar e chegar, aí eu disse, então, eu vou dar meu melhor agora aqui também. Entende? Às vezes, o que a gente vê muito hoje nesse tempo, as pessoas tendo uma oportunidade, enquanto elas estão lá, elas, ao invés de dar o seu melhor e deixar uma porta aberta, elas saem desse lugar, fecham a porta e deixam uma sequência de histórico ruim. Sim. Por exemplo, se algum dia, Deus livre que não dê mais certo aqui, se eu bater na porta do nonato, eu acredito que eu terei emprego lá. Tá entendendo? Porque eu deixei uma porta lá. Nunca deixar a ponta aí solta. É sempre ser grato por aquilo que aparece. Se eu bater na porta do Nivaldo Pereira, da Ponta Negra, eu acredito que eu tenho trabalho lá. Se eu bater na TV Tapajós, por onde eu passei também, eu acredito que eu tenho trabalho, porque eu deixei as portas abertas, não saí brigado com ninguém, entende? Então, eu acredito que hoje a gente tem que aproveitar, no ciclo que nós estamos, aproveitar a oportunidade, e quando você ver que é possível, peraí, mas eu vou ganhar menos, mas é o que eu gosto de fazer, eu estou aqui ganhando legal, mas ainda não é o ciclo que eu estou esperando. Mas eu vou me desafiar aqui. Porque, às vezes, está tão escasso ver pessoas dedicadas, que mergulhem, que vistam a camisa, que quando alguém que veste a camisa se propõe a uma vaga de emprego, o cara olha e diz, não, eu quero esse cara aí para minha empresa. Vê um diferencial, Exatamente. né? Já que todo mundo está sendo tão clichê, tão igual. Exatamente. E tu tocou num ponto que eu ia conversar também, que já passou pela TV, pela SBT daqui, né?
pela TV Tapajós também. Sim. E aí sempre deixando a porta, uma dívida de gratidão, a porta Sim. aberta, sempre deixando um bom histórico, assim. E te falar como que tu conseguiu fazer isso e ainda assim sair de lá e começar algo novo, que agora tá na produtora, né? Sim. Que é algo Então, totalmente diferente do que é a reportagem em si, da exatamente. TV pra linha que tu tá seguindo agora. Então, quando eu venho de Oriximiná, eu aprendo muito com os meus pais sobre simplicidade, né? Eu não tô rico, tô trabalhando. Ainda, né? Eu quero um dia chegar, na verdade, minha oração é que eu tenha o suficiente Sim. e transbordar na vida de outras pessoas. Uhum. Mas eu trago a simplicidade dos meus pais de que se for para vender flau, eu vou fazer o meu melhor para vender o flau. Uhum. E se for para fazer um trabalho, por exemplo, quando eu comecei na Ponta Negra, eu passei em média uns 4 anos ali. E aí eu só saí porque eu precisava fazer uma pós. Aí eu fui para Manaus fazer essa pós. Saí e fui para Manaus. Quando eu voltei para Ponta Negra de novo. Eu voltei para lá porque a porta estava aberta. Sim. E quando eu saí da Ponta Negra, eu fui para Tapajós, mantive a porta aberta. Como que a gente faz isso? Sendo um cara dedicado. Às vezes faltava um motorista, eu tinha habilitação, eu dirigia. Ah, mas tem gente que... Poxa, mas tu não ganha por isso. Sim. Cara, que mal vai me fazer de eu pegar, eu sou o repórter, eu pegar o carro e dirigir? Quantas vezes eu não fiz isso lá na Ponta Negra? Tá entendendo? Entendi. E não via problema, porque faltava alguém, então vamos ajustar aqui. Eu acho que é isso que falta em Não muita fazer só o gente. mínimo, né? O mínimo, o esperado. Sim. Entende? Eu fiz o meu, então acabou-se. É uma das coisas que meu pai sempre fala também. Entende? A diferença entre uma pessoa que é esforçada, que vai se dedicar no trabalho, que vai se destacar no trabalho, é aquela que sempre faz um pouquinho mais do que aquilo que é esperado, né? Você vai verificar um preço de uma coisa, aí você volta com o seu patrão e já fala o preço de 5 coisas que ele nem pediu, mas que tu acha que vai agregar ali. Então, sempre fazer um pouquinho a mais. Um fato que eu lembrei agora, da TV Ponta Negra, nós temos várias telas lá, câmera de estacionamento, dos ambientes e tal. Aí, certo dia, eu cheguei da reportagem, já quase perto de meio-dia. Só que eu entrava ali 6h30, 7h, eu acredito. E como o rapaz faltou, aí eu fui assumir o volante também. Não vi nenhum problema nisso. E com a autorização, claro, de todos lá. Aí o motorista sempre abre o capô, olha a água, olha o óleo, vê, tá tudo certo, ok. Aí terminou o expediente, aí o Nivaldo me chamou na sala dele. Baleiro, vem aqui. Aí eu já fui todo tremendo lá, né? Cara, o que eu fiz? Já vou passar na regada. Será que eu já vou levar-lhe a canetada aqui? Aí ele puxou o vídeo lá, mostrou e disse, cara, parabéns. Ele mostrou o momento que eu estava abrindo o capô, olhando a água e tal. Porque não era meu trabalho. Sim. Não era minha responsabilidade aquilo. Porém, eu acho que é aí que está o diferencial de uma pessoa que vai prestar o serviço para alguém. É o diferencial de você não fazer só aquilo que te pedem, mas além. Então, eu acredito que seja aí o segredo de você deixar portas abertas. Tivemos dificuldades? Tivemos. Porém... Qual trabalho não tem uma dificuldade, Exatamente. né? Eu lembrei de um versículo que eu não tô lembrada agora o endereço dele, que é a referência, né? Mas que fala assim que todas as coisas que a gente for fazer, que a gente faça como se fosse para Deus e não para os homens. Como para Acho o que Senhor, né? isso se aplica Sim. muito bem, né? Pra questão de trabalho e tudo Sim. mais. E assim, pra estar na TV e estar fazendo reportagem e tal, tu colocou a vergonha no bolso ou tu não tinha mais vergonha, assim? Tipo, já tá ali no DNA mesmo. Depois da igreja em Oriximiná, aí eu quebrei essa vergonha, porque a gente tinha que orar para muita gente, pregar para muita gente lá em Oriximiná. E depois eu vim para Santarém, já perdi essa vergonha. Porém, a diferença, por exemplo, para quem atua na televisão, na reportagem de rua, o Rota 5, no tempo que estive lá até hoje, é um dos líderes de audiência da nossa região. Mas é um programa policial. A gente via de tudo. Era acidente, era sangue, era de tudo. Então,
aquilo foi impactante para mim, que eu não tinha preparo para aquilo. E ao longo da caminhada que eu fui me preparando. Por exemplo, a primeira reportagem pesada que eu fiz foi de um acidente lá na BR-163, que o cara praticamente foi esmagado por uma carreta. Mas eu fiquei com aquela cena quase 2 semanas na minha cabeça, dormindo com aquela cena na minha cabeça. Psicológico fica Exatamente, abalado, né? a gente fica com aquela cena na mente. Mas e aí, como é que eu vou me adaptar a isso? Que é com isso que eu trabalho. Então, eu fui preparando o meu psicológico, o meu dia a dia, a minha rotina para, então, começar a desenvolver essas ações, essas reportagens que eram desafiadoras. E assim a gente foi aprendendo a lidar com essas Sim, o coisas, né? psicológico foi aguentando e tal. Sim, sim, sim. Eu imagino, porque às vezes a gente escolhe, por exemplo, tu falou assim, não sou bom em matemática, então obviamente que tu não vai escolher engenharia civil, né? Mas aí, tipo, não sou bom em biologia, eu não gosto nem de ver sangue. E aí você vai pra reportagem onde tem Sim. um acidente ali, que tem sangue e tudo. Tem que estar preparado até espiritualmente. Sim, olha, eu vi acidentes, a gente cobriu troca de tiro entre polícia e Sim. assaltantes. Eu gostava dessa parte aí, mas a minha mãe não gostava, né? Tu se sentia num filme de ação. Eu gostava muito porque, na verdade, o Rota ele me proporcionou um lado. Eu comecei pelo lado mais grosso do jornalismo, assim, de coisas reais, da Criou vida casca real. grossa. Já. Exatamente. Que isso influencia na minha vida hoje. Porque acontece alguma coisa, pô, mas tu nem sentiu nada disso. Não, é porque a minha vida foi impactante na adolescência para a juventude. Assim. Então, meu corpo, a minha mente já segura um pouco esse impacto. Claro que eu não sinto, eu Não é que tenho não sentimento, sinta, né? Mas tenho. que já tem uma ferramenta ali de defesa. Exatamente. E, teve confrontos, briga de gangue naquele tempo, invasão de terreno, reintegração de posse, E aí, troca de nessas tiro, trocas de spray tiro de aí, tu já entregava o pimenta. espírito pra Deus e falava, Senhor. Senhor, recebe aí qualquer coisa. Então quer Hoje dizer Santarém está que muito a tua tranquila. profissão te fez mais crente, Sim, claro. Senhor, qualquer coisa, tu sabes. te fez mais cristão. Eu vou olhar aqui o que a gente estava falando sobre a TV. E aí eu lembrei que tu fez um intercâmbio, não foi? Também. Onde foi que esse intercâmbio se encaixou assim, na tua vida? Bem, quando a gente sai daqui de Oriximiná para Santarém já é uma realidade. Tipo, Oriximiná ainda não tem esses prédios bonitos que Santarém tem, por exemplo. Então, quando eu cheguei aqui já é um impacto. Aí você sai para Manaus, já é outro impacto. Aí quando você sai de Manaus e vai para outro país, aí você já vê uma outra Já cultura. pode tocar aquela música New York, Meu Deus, venci na vida. e o mundo girando. Então, meu Deus, a gente sair, quem tiver a oportunidade de se organizar, de planejar e conhecer outra cultura, outro país, vai ver que, cara, a gente está assim uns 30, 40 anos bem atrás ainda. Sim. Culturalmente, como pessoa. A gente aprende muito Claro que tem as suas mazelas também por lá. Mas a gente vê... eu fiquei numa casa em Toronto, no Canadá, que a professora tinha uma BMW e uma Mercedes na garagem. Tá entendendo no a Brasil diferença? para ter um desse, hein? Que loucura! Então, a gente vê a diferença, a educação em si, o investimento. Isso influenciou não só na minha carreira profissional, porque eu vi muitos profissionais atuando, eu sou apaixonado pelo jornalismo. Vi muita gente nessa área comunicando. E teve um momento que foi a parada de Natal, que tinha a transmissão lá. E, cara, é isso mesmo. E eu vi a galera fazendo com muito amor e tal. E apesar de ser uma profissão que não é tão valorizada também, a gente tem que se virar no 30, a gente tem que fazer a comunicação. Por que eu migrei para a rede social? Porque eu tinha que fazer uma renda paralela. Senão a conta não batia. Ainda mais para quem vinha de Oriximiná, tinha que pagar aluguel, coisas do tipo. Se estabelecendo uma mais difícil ainda. Mais, né? Então, eu aprendi muito com essa cultura. Aprendi lá no Canadá, passei um mês lá, eu acredito. Aprendi muito com o jeito
de tratar as pessoas, assim, da educação ser um foco também. Prova disso que nós temos muitos talentos que saíram de lá, que estão aí no mundo afora, né? Pessoas No Canadá, talentosas. né? Justin Exatamente. Bieber. Tá vendo? Canadense ali. E tantas outras coisas legais que eu não lembro agora, mas tem uma história envolvendo o evangelho lá no Canadá também, há um tempo atrás. Eu não consigo lembrar agora, me Sim. recordar. Em relação ao mês que tu passou no Canadá, deu pra arranhar o inglês? Já voltou com o inglês um pouquinho mais afiado pro Brasil? Olha, uma outra coisa que eu achei interessante é que ou você aprende ou você aprende. Tipo, Você tá socorro, jogado, imerso na cultura. Você tem que se virar. você vai se virar. Uhum. Então, a professora que me recebeu lá, eu fiquei num quarto, que geralmente é essa cultura, né, de eles receberem, a gente paga um determinado valor pelo tempo, e assim eles vão nos auxiliando no, esse aqui é o metrô, aqui é a escola onde você vai fazer o seu intercâmbio, isso aqui e tal, em inglês. Mas o engraçado é que depois que a gente sai de lá, se a gente não ficar praticando, a gente perde tudo aquilo. Mas o interessante é que não foi difícil. Eu consegui não passar legal. fome. Qual foi o ano que você fez o intercâmbio? Olha, 2012. Ainda não tinha um Google Tradutor assim do jeito que tem hoje? Não A tinha. gente saiu com um Não tinha dicionário celular, assim na mão. não tinha, era no dicionário. Era dicionário mesmo? Sim, no Meu dicionário Deus. mesmo. Não tinha o celular com... Na verdade, já tinha, mas Não era um tanta, smartphone, né? exatamente, Assim. tanta tecnologia que a gente tem hoje. Hoje está muito mais fácil você colocar aqui, vai embora É verdade. muito, muito mais fácil. É outro mundo, outra realidade. Aí você estava falando sobre migrar para as redes sociais. Sim. Quando foi que isso começou? Assim, o ano que começou? Qual foi tu acha assim que foi o pontapé inicial da tua influência nas redes sociais? Perfeito. Eu já tinha um Instagram, em 2016 eu já tinha. Tive o Orkut, para quem é da... O finado tá ressuscitando, tá né? ressuscitando. É Para Orkut quem ou é a Fênix quem é ressuscitando das novinho cinzas? aí... Você é novinha? Depende, eu Você sou teve? bem vintage. Eu tive Orkut. Então você tá no meu... Não, eu não estou lá ainda. Brincadeiras à parte. Mas, porém, eu Tô tive na um casa dos Orkut. 21, aí já deu pra pegar Orkut, Eu MSN. peguei o finalzinho MSN, ainda. o Orkut. Então, nesse tempo aí, eu já tinha essa rede social. Então, eu sempre fui ligado com tecnologia também. Mas, em 2016, eu criei o perfil no Instagram. 2015. 2016, eu entrei para televisão, para Tapajós, para TV Tapajós. E 2017, eu pedi para sair. Pedi meu desligamento, né? Sim. E para ir para a produtora, para a D Produções. E quando eu pedi o meu desligamento, eu estava com 3 mil seguidores no Instagram. E quando, nesse período aí, comecei a me mergulhar mesmo, trabalhando na produtora, como repórter institucional, mas também trabalhando a minha rede social. Eu lembro que até hoje, que é uma parceira, inclusive, a Low Doces foi a minha primeira parceira como parceria paga de uma parceria na internet. De um marketing, Exatamente. stories e tal. Foi a primeira que acreditou e investiu pela rede social Muito em bom. mim. E em 2018, por ali, a gente começou a crescer, trabalhar, mostrar rotina, coisa do meu dia a dia, da minha profissão, Sim. dos meus pais. O pessoal gosta muito de acompanhar os meus pais nas redes sociais. É verdade. É um casal fofo, tem mais de 50 anos de casados. Eu acho que fazem também tudo isso influencia juntos. muito, porque eu percebi que a gente acaba dando uma importância bem grande hoje para as redes sociais, porque a gente consegue alcançar muito mais pessoas, né? E as pessoas, elas gostam muito de ver o que as outras pessoas estão vivendo. Então, acho que isso pode ter influenciado bastante. E aí, já pegando o gancho de como tu começou nas redes sociais, foi a partir da rede social do Instagram que tu começou a ideia do livro, não foi? Foi. Porque Já é o tem um seguinte, livro lançado aí, o Influencer de Cristo. O Influencer de Cristo é um protótipo que a gente, por exemplo, andar de bicicleta, a gente tem que experimentar, ter uma hora que você vai cair, uma hora que você vai levantar e continuar andando. Então, escrever um livro não era a minha praia. Ainda estou aprendendo sobre. Então, eu vi a necessidade com a chegada da pandemia,
de a gente municiar pessoas, porque você abria notícias nacionais, morreu não sei o que mais lá. Só Mas notícia ruim, meio da aí pandemia, o cenário... a gente estava em casa, todo mundo vivendo um momento que ninguém estava experimentando pela primeira vez, que é uma pandemia. E você tinha que usar as ferramentas que você estava com elas disponíveis, que eram as redes sociais. Então, eu disse, eu vou escrever um livro aqui, rápido. É um livro de 76 páginas, é rápido mesmo, para municiar principalmente nós cristãos a não nos contentarmos com esse mundo. Romanos 12:2, de que Sim. peraí, se estão falando que vai morrer todo mundo, mas eu tenho a verdade aqui, a verdade que é baseada na palavra, e eu vou me influenciar com isto, aí nasceu o Influencer de Tu Cristo. fez uma escolha ali de ou acredito no que o jornalismo está fazendo, no jornalismo de hoje que estão fazendo, ou acredito na palavra que traz esperança. Exatamente, Foi essa esse o... palavra, esperança. Eu via pessoas reclamando, meu Deus, o que vai ser da gente? O que vai acontecer? E aí, enquanto eu usava minhas redes sociais, o Instagram, para mobilizar pessoas, tem gente que a gente está conhecendo aqui que não está conseguindo comprar o alimento de casa. Está todo mundo em casa, todo mundo fechado. O Fique em Casa faliu. Falhou Muita muita gente gente. matou muita gente. Seja espiritual, seja física mesmo, porque teve gente que entrou na depressão, na ansiedade e cometeu suicídio. Teve gente que está até hoje com problema por causa disso. Tá entendendo? Então, a gente ou se posicionava ali, começava a não se contentar com o que estavam impondo para a gente, ou a gente ia junto. Talvez a gente ia engrossar a estatística. Então, comecei a usar, juntamente com os líderes de células, amigos nossos, Luca Gabriel e tantos outros que se envolveram com a gente. Fizemos coletas de alimentos não perecíveis, e por eu estar numa profissão chamada por eles de, meu Deus, os enfermeiros, os bombeiros, eram de uma profissão que podia circular, como é que é o nome, meu pai? Me ajuda aí, produção. Eu também esqueci o nome. A palavra que eles falavam muito, que podia circular lá. Eu vou lembrar dessa palavra aí, logo, logo. Então, eu já passei do clima de pandemia também, não lembro mais. Mas eu lembro que a gente estava com comércio em casa e a gente podia comercializar serviço também. essencial, pronto. Serviço essencial. Como eu estava incluso como serviço essencial, sou jornalista, então eu podia estar no meio porque a gente estava comunicando e tal. Então eu estava circulando também, meio que livremente, mais à vontade. Então eu corria, comprava o material, fazia a cesta básica com a galera da célula e mapeávamos as pessoas que estavam precisando de uma cesta básica. E assim a gente ia ajudando algumas pessoas, essas famílias que estavam com... Quem vendia churrasquinho, quem vendia fruta... Os ambulantes, os ambulantes. Foram os que mais foram impactados, porque não tinha como ele sobreviver se a renda dele não é a renda mensal. A renda dele era a renda do dia. Sim. Vendia, comprava alimento. E como é que ele vai comprar alimento se ele não estava vendendo, estava fechado? Então nasceu o Influencer de Cristo aí, para a gente, como cristão, também se posicionar, a usar as nossas ferramentas digitais, que está entre as 7 esferas, você já leu sobre isso, né? A comunicação está entre as 7 esferas. E se nós, como cristãos, não usarmos esta ferramenta, eu ouvi muita gente falar que a TV era do diabo. Eu ouvi muita gente falar que o rádio era do diabo. Agora, as artes eram do diabo. Agora a internet é do diabo. E a gente vai se contentar e vai conformar que estão dizendo mais algo que é uma ferramenta que é possível chegar? Não. Aí nasceu o Influencer de Cristo. É um protótipo para o 2, que já está sendo escrito aí, que vem já com está em muito produção, mais, já está no forninho. Já está no forninho. Olha aí. Vem com mais conteúdo, mais profissional, uma coisa mais trabalhada, entende? Quando Porque o sair, primeiro já pode usar aquele meme, né? Giovana, o forninho caiu. Lembra do meme? Lembro. Isso aí também é para os vintage, entender? Para os velhões, né? Não, mas eu estava aqui pensando que a questão do livro, quando eu já até tenho um exemplar, né?
autografado e tudo. Inclusive, acho que eu esqueci, eu ia trazer. Uhum. Mas a continuação dele, ela continua com essa mesma missão de encorajar pessoas a estarem tomando esse espaço? Porque eu lembro que tem uma frase que diz assim: o mundo só ganhou voz naquilo que a igreja se calou. E igreja, eu Uau. não digo assim a igreja denominação, mas a igreja de Jesus na terra. Nós. Aí tu tava falando que já ouviu falar que a TV era do diabo, a rádio era do diabo, as artes eram do diabo. Nossa, parece que o diabo tem tanta coisa, acho que a gente tá acabando dando pra ele, Entregando tudo assim, para ele, né? fica aqui pra você. Pode influenciar aí do jeito que for. Então, o segundo livro, ele tá nesse segmento de ensinar, de estar incentivando os jovens, principalmente, a estarem usando os meios de comunicação para falar do evangelho, para trazer uma boa notícia, trazer uma notícia de esperança? Sim, e vem com uma roupagem, com mais estudo também, porque foi tão rápido que não durou 7 meses escrevendo ele e rápido foi para a gráfica, para rodar, tinha pressa Sim. para que ele rodasse. Esse tem um pouco mais de produção, de estudo mesmo, aprofundamento na Bíblia, porque a gente tem exemplo. Eu vou te dar um spoiler aqui. Eu gosto muito da Opa. história de Neemias. Já falei sobre isso em umas ministrações que eu tive a oportunidade. Mas o suprassumo está no livro. Mas assim, Neemias foi um cara que podia ficar na dele ali, sendo o copeiro do rei para o resto da vida. Mas ele não se contentou. Sim. Ele, na oportunidade que ele teve, conversando com o rei disse: aí, o que está acontecendo contigo? Disse: ó, como é que eu vou estar feliz se lá onde meus pais foram sepultados está tudo destruído? Sim. Então, a partir dessa oportunidade, ele teve N coisas e chegou até onde ele deveria chegar. E influenciou pessoas. Se você for ler o livro de Neemias, você não vai ver quase que um construtor profissional, tipo um engenheiro civil da nossa época, trabalhando. Sim. Você vai ver lá ourives, levitas, tocadores de trombetas e tantas outras pessoas que não tinham nada a ver com construção civil para Eram todos os que reconstruir. estavam disponíveis, né? Exatamente. Usou os disponíveis. Mas como é que eu vou chegar com essas pessoas se não pela influência? E foi através da influência que Neemias conseguiu envolver essas pessoas pela reconstrução. Então, hoje, nós temos uma ferramenta muito grande. Nós já fomos lançados. Nós já reconhecemos ao Senhor e sabemos qual é o nosso chamado. A gente precisa agora... mas eu vou gravar vídeo, vou fazer selfiezinho, vou fazer... Não. Às vezes, uma pessoa vê teu status no WhatsApp, nos stories do Instagram. E se você parar de postar, pode perceber que a pessoa vai estranhar. E interessante que quando eu salvo o número de alguém, seja de hamburgueria, seja de uma loja, e aí quando é na semana seguinte, a pessoa, perfil lá no status do WhatsApp, tá olhando meus stories. Os teus status de lá. De lojas, inclusive, que é o meu dia a dia ali. Então, às vezes, a gente quer trazer estratégias que deram muito certo no passado, mas que hoje não estão mais dando certo. Sim. Por exemplo, eu não sou contra quem faz isso, mas se você for colocar um som muito alto aí, querer falar, Jesus salve e tal, eu acredito que tem efeito, mas de forma estratégica para alcançar muito mais pessoas, nós temos aqui a ferramenta. Tem uma Essa pergunta aqui. do Instagram que é mais ou menos nessa linha, eu até escrevi aqui. Como fazer para adaptar o evangelho para a comunicação de hoje em dia? Porque, por exemplo, Jesus foi eu acredito assim, que Deus é o maior comunicador de todos, né? Ele sabe se fazer entendido por todos e fala de diversas formas. E Jesus, na época dele, já vinha com o ensinamento por meio de parábolas. E às vezes era para o povo entender mais ou menos como era o reino do céu. Se ele fosse explicar de como era realmente, na linguagem dele, no nível que ele entendia, as pessoas não entenderiam. E aí, como que é para adaptar hoje essa forma de evangelizar, de evangelho para a mídia, comunicação de hoje em dia? Eu fico pensando assim, como é que seria João Batista com as nossas redes sociais de hoje? O cara seria um monstro na evangelização, né? Porque da forma como ele vinha, e era uma forma dura, era uma forma incisiva,
seus Raça de víboras. hipócritas, raças de víboras. Era uma coisa muito pesada, Uhum. mas surtia efeito para aquele tempo. Hoje, nós temos ferramentas que podem ser Hoje utilizadas. talvez ele fosse bloqueado no Instagram, mas Ele no seria Twitter cancelado. não, né? Ele ia ser cancelado. Verdade. Mas como é que a gente adapta isso para a nossa realidade? Bem, nós temos o Evangelho que salva, nós temos, na verdade, o Senhor que salva, que cura, que a mensagem vai continuar, o suprassumo vai continuar o mesmo, mas a forma estratégica que você vai usar isso vai influenciar muito no resultado. Por exemplo, o público que eu desenvolvo não é talvez o público que a Maísa tem nas redes sociais. Então, qual é a minha linguagem? Eu sou mais descolado, eu trabalho mais com humor, eu faço isso. Eu trabalho com dancinha. Tem gente fazendo evangelismo através de dancinhas de tendências no TikTok. Sim. Tem gente usando trends no TikTok, no Instagram e fazendo evangelismo. Tem gente um pouco mais sério, aprofundando na Bíblia. Tem gente Cada usando um com vídeos. uma forma diferente dentro da sua personalidade e tudo mais. Exatamente. Como é que você se identifica? Você é mais do humor, você é mais do sério, você é mais da leitura. Tem público para tudo. Eu sigo várias pessoas no Instagram, no TikTok, que elas me inspiram exatamente no perfil que eu sou, que é mais Bíblia. Por exemplo, nós estamos no mês de maio e eu desafiei os líderes que eu supervisiono das células, a gente lê o livro de Josué. Mês passado, em abril, foi Provérbios. Né? E agora a gente está no mês de maio com Josué. Por quê? E todo dia eu tenho postado lá. Dia hoje, 12, Josué. E as pessoas vão no direct, mas o que é isso? Aí eu já tenho um textinho pronto. Também. Vai lá, abre sua Bíblia, seja no celular, seja impressa, e participa com a gente da leitura. É só um capítulo por dia. Você tira isso em 5 minutos a leitura, 10 minutos no máximo. Então, a gente tem que lançar essa estratégia sempre de forma intencional, para que as pessoas tenham curiosidade e venham buscar. No momento que elas buscam, aí você entra. Já tem que estar preparado. Exatamente. Abrindo parêntese aqui, uma vez tu falou algo sobre ter perdido um job, um trabalho, porque não sabia fazer dancinha. Sim, Qual que foi esse rolê? Já aprendeu a fazer dancinha? Não vou aprender, porque não é meu perfil. Não faz nem combinho assim? Não. A Leila faz por mim aqui atrás. A Leila que tava no Calypso. Ela dança Calypso, faz outras coisas. Mas assim, porque eu posso até fazer, mas talvez eu não vou conseguir entregar credibilidade. Sim. Eu vou virar meme também. E outra coisa, assim, que eu penso muito sobre como que dá pra gente fazer a parte da comunicação, inclusive aprendo muito contigo também. Pra quem não sabe, o Regis também já me deu as dicas daqui de como começar o podcast, que eu já tinha o podcast só em áudio, né, antes. E aí esse formato novo e tudo mais, a gente tá tendo esse apoio. Inclusive, muito obrigada. Mas que eu percebo que a gente tem um porquê de fazer as coisas, que o meu porquê talvez seja diferente do teu porquê. E a forma que eu faço, ela é diferente. Apesar da gente, por exemplo, a gente usa o mesmo estúdio, a gente usa o mesmo formato. Mas não só os públicos, como a forma de abordagem pode ser diferente. Porque cada um tem o seu jeito que Deus deu, cada um tem sua criatividade, sua forma de fazer as coisas, né? E aí, é exatamente essa parte da dancinha, assim. Às vezes as pessoas, elas querem dançar conforme a música. O que tá no hype, né? O que tá bombando. Que tá na tendência, né? E nem sempre aquilo vai ser fiel àquilo que você defende, aquilo que você verifica como parte do seu DNA, do que você quer passar para as pessoas, né? Não que eu veja problema, porque tem uma galera fazendo conteúdo bacana que eu paro para ver. Que é eu legal assisto. De quebrar o gelo. Porém, mais, eu não me vejo fazendo, porque não é o meu perfil. Não é tua praia. O meu perfil é um pouco mais de ainda essa seriedade do jornalismo que eu tenho deixado um pouco mais, mas é um perfil mais de pessoa que gosta dessa tendência um pouquinho mais raiz, mais tradicional. Antiga, mais tradicional. Não é Nutella. Não é Nutella. Então, eu vou para outra pergunta aqui do Instagram. Como você lida com as críticas? E aí já vem, assim, uma outra pergunta de brinde também.
Alguma situação na vida já te afetou tanto que tu não quis mais aparecer por um tempo? Porque eu vi que todos os dias ali tu tá presente, tá marcando presença ali nos stories e tal. Uhum. E já tem os parceiros também Tem. que tu fica Tem que realmente estar. fazendo aquela manutenção nas redes sociais. Teve alguma crítica dura o suficiente assim pra te fazer sumir um pouquinho? Não fazer sumir, mas assim, eu acredito que vocês acompanharam aí, inclusive pessoas do nosso meio foram lá e me cancelaram, né? Eu acompanhei esse cancelamento. Eu tava. E eu vou Não cancelei, contar mas eu tava. algo nos bastidores que pessoas próximas mesmo Uhum, ficaram sabendo o que aconteceu. Eu estava trabalhando, eu saí para uma comunidade, era uma ação que ia ter numa comunidade lá depois do Garrafão, na Croaúna e tal. uhum, Mas eu saí e fiz o post. Que se você é a favor do aborto, se é contra a família, não sei o que, não sei o que. Se você pensa dessa forma ou flerta com este tema, você não uhum, teve encontro com Cristo. Foi assim que eu postei. uhum. Mas a legenda, a manchete, diria, foi: não existe cristão de esquerda. Mas por que não existe cristão de esquerda? Porque não que eu estava dizendo ali que existe cristão de direita, mas o que a bandeira ideológica da esquerda tem defendido Defende, não tem como flertar, Uhum, a não ser que você não tenha entendido o evangelho. Aí tá, postei. Fui para essa entendi. comunidade, não pega sinal para lá. Uhum. Quando eu voltei, eu abri o meu Instagram, Já estava feita. começou o negócio bombar lá. E era notificação e comentário, e vai, vai, vai. E se você Só vê. jogou no ventilador e partiu, vou pro Aí quando eu interior. vi e retornei e comecei a ver as coisas, aí fiquei, será que eu vou comentar? Aí começaram a me mandar pro inferno, começaram a falar mal de mim, Eu vi que te chamaram começaram de porteiro do céu. tudo isso. Mas a gente vive tão tecnológico Uhum, que foi uma opinião. E era a uhum. minha opinião. E eu nunca fui em nenhum perfil de ninguém comentar qualquer coisa, apesar de discordar. Atacar, Entende? entendi. E o que eu fiz com isso? Lembra que eu comecei uma história lá atrás no Rota, em que eu pegava casos de troca de tiros, coisas Uhum, piores que iam mexer com o meu psicológico, que eu consegui vencer? Por sim. que eu não ia vencer uma historinha dessa aqui? Uhum, Aí que eu fiz? Mandei mensagem para algumas pessoas nos bastidores, porque me mandaram mensagem assim, dizendo: ei, mano, tu viu lá a situação? Tu tá bem? Tu tá bem? Não, tá uhum, tranquilo. É o seguinte, eu vou dar uma deitadinha, era meio-dia, depois do almoço, uhum. aí eu dormi até umas 2:30 da tarde, aí alguém me mandou uma mensagem assim, disse: não acredito que tu, diante de tudo isso, tu foi dar uma cochilada. Fui. Ué, 2:30 da tarde eu acordei, aí fui. o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou sacrificar o meu cochilo por causa de Aham. opiniões de pessoas. E foi tão bombástico que até um vereador que defende a causa dele, não tenho nada contra, defende a causa dele, foi lá e comentou também. Disse: Sim. cara, eu subi de nível aqui, que até um vereador veio comentar aqui, falar umas coisas e tal. Disse: ah, que bacana. Então, houve um cancelamento Uhum. e eu já esperava de pessoas de fora, Mas pessoas não do meio cristão. do meio cristão. Meu Deus, rapaz, olha que eu venho da leitura, da escola dominical, lendo Bíblia, que ainda não sei tudo, ainda estou aprendendo muito, mas é Uhum. muito fácil identificar aqui quem está lendo Bíblia e quem não está lendo Bíblia aqui, não. Mas é porque tem aquela máxima que eu já vi também, que assim, ou você não entendeu o que é o comunismo, o esquerdismo, etc., ou você não entendeu o que é o cristianismo. Uma das coisas você não entendeu, né? Eu imaginei que fosse nessa linha aqui. Mas assim, não foi proposital. Só fez o post ali pra. Não foi proposital, não Eu foi quero, uma eu coisa. quero me postar aqui, eu vou colocar essa legenda e pronto, porque o Instagram é meu e Não não foi foi por de isso, causar não. nada. Não. Até porque eu não sou de estar envolvido nessas coisas, né? Uhum. Mas essa foi, assim, foi o divisor de águas pelo fato de eu perder quase 1.000 seguidores, né? Uhum.
Mas chegaram outros? Chegaram muito mais. É isso que eu ia Muito falar, além. porque quando você se posiciona, Exatamente. você só vai perder, muitas vezes você só vai perder aquelas pessoas que não estavam ali alinhadas com o que você está pensando, com o seu porquê, etc, né? E essas pessoas que comentaram, que deixaram de seguir, e estão vivendo a vida delas, eu não fui procurar, e estão aí. O post continua lá, pediram para eu tirar, mas eu não tirei. Denunciaram? Talvez também, devem ter denunciado, mas pediram para eu tirar do ar. Não vou tirar, é meu posicionamento. E prova disso que depois começaram a pipocar várias publicações no sentido de posicionamentos. Olha, o Nicolas é um monstro da internet, que eu acompanho ele, sobre o posicionamento dele. O Carmelo Neto, que eu acho que é de Fortaleza, é um monstro da comunicação. Falo monstro porque o cara, eu não estou nem 1% do número de seguidores que eles têm, e eles abrangem um público muito grande, mas são cancelados todos os dias. Aí se a gente, como cristão, eu não vou me posicionar porque Deus é amor, tá? Mas se você não se posiciona, tá aí. As leis estão avançando em relação às ideologias, as leis estão avançando sobre posicionamentos cristãos, que agora tá tantos casos aí de igrejas invadidas, se eu não estou enganado, a mãe de um cantor foi morta, não sei se foi o Delino Marçal, não sei. Sim, foi do Delino. Foi morta. E tantos casos aí que antes a gente não via, mas está normal. E a gente, às vezes, como igreja, não falo a instituição, mas nós, como igreja, de Cristo. recolhe. Porque nós somos amor. Não, peraí. Nós vivemos em uma democracia, respeitamos as leis, e se nós respeitamos, nós temos direitos e deveres. Você que é advogada sabe muito bem disso, né? Então, a partir do momento que eu me posiciono e vejo que há esse contra-ataque, aí eu vejo que a gente realmente perdeu muito espaço, que precisa correr para conquistar de novo. Então, o que você está fazendo é transformar todas essas críticas e etc. em combustível para continuar fazendo a missão que tu crê que Deus te entregou na comunicação, né? Sim. Eu já vi que tu tinha várias críticas a respeito do jornalismo de hoje em dia, que é muito parcial, muitas vezes, né? E para combater esse jornalismo parcial Eu tenho uma lista, por exemplo, de lugares e sites que eu não assisto e nem leio, porque a minha formação, eu trabalhei bastante para ter a formação, para estudar, fazer aquele... ouvir os dois lados, porque não existem só dois lados, existem vários lados que você tenta ouvir, mas quando você vê uma notícia sendo manipulada para favorecer uma ideologia, para favorecer um grupo, aí tu fica... Eu vou rasgar aqui meu diploma. Eu vou rasgar... Porque... E cadê essas pessoas que conhecem, que aprenderam, sumiram? Entende? E dentro da igreja, tu tem servido com os teus dons e a tua profissão também? Dentro da igreja, tem pessoas... como foi para adaptar o que tu já fazia no mundo para voltar para agora da nossa denominação, né? Eu te vejo apresentando ali depois do culto, o Paz News também, né? Também, vez ou outra a gente grava também. E como é que é essa adaptação para dentro da igreja? Tu encontrou dificuldade? Encontrou crítica, alguma coisa assim? Crítica, dificuldade algumas vezes, porque isso aqui é muito sério, inclusive. Quando eu cheguei, eu saí de uma grande emissora. Fui para a produtora e então me chamaram, bora servir, né? Nesse meio aqui da igreja, eu já estava congregando. E uma pessoa teve a coragem de dizer assim, ei, tu vai fazer isso porque tu quer aparecer, né? Aí eu olhei para ela e disse, eu estava numa grande emissora. Você acha mesmo que eu vou fazer isso para eu aparecer? Eu saí de uma grande emissora que abrangia praticamente 1 milhão de pessoas num dia para eu fazer... Tu perdeu a chance de responder assim, é para aparecer mesmo, porque eu só quero desaparecer no arrebatamento, por favor, né? Antes disso, eu não quero desaparecer. Eu ainda não tenho esse lado de responder essas coisas. Eu preciso aprender, sabia? Mas porque a gente dá essa resposta assim, claro,
sorrindo, né? Sim, Rindo, dando sim. gargalhada, mas tirando bronca. Pra Exatamente. não magoar ninguém, por mas favor, não né? levar pro coração. Porque a pessoa chegou e falou isso pra mim. Eu disse, peraí, mas aparecer não é. Não é. Tá aí. Tem pessoas fazendo, tem vezes que eu faço, tem vezes que eu tô lá fazendo a abertura do culto online, tem vezes que é outra pessoa. Porque, na verdade, eu acho que se você tem um talento e alguém está precisando, por que não servir? E, neste caso, melhor ainda, que é no reino, para Porque o não está reino. disponível, né? Exatamente. Por que não está disponível? Porque eu fazia muito bem, eu gostava de fazer. Quando eu estava desenvolvendo alguns trabalhos, ainda na TV, eu acredito, eu tinha um contrato com uma empresa de barcos que ia fazer Parintins. Aí eu, poxa, estava precisando do dinheiro e fiz o contrato lá. Você que está precisando de camarote, viajar para Parintins no Festival dos Bois e tal. A pastora Denise, até falei, pastora, já está acabando esse contrato, graças a Deus, que aí eu já não vou mais pegar esse tipo de segmento. Porque não tem mais a ver Não com tem aquilo que tu nada a ver. acredita. Tá entendendo? E aí começaram, então, a vir outros segmentos, outras pessoas que pensavam como eu. E servir na igreja foi bom e está sendo bom porque a gente se sente útil naquilo que não adianta me colocar para cantar. Não adianta me colocar para fazer teatro. Nem para tocar também, porque nem para tocar, só aprendeu não vai. as notas, né? Se eu te dar o violão Não vai, aqui, é não vai. mico. Tá entendendo? Então, a minha área é essa, a comunicação, o social, tem um braço muito bom, muito forte com o social, e essa, automaticamente, a gente está incluso ali, envolvido na administração, na palavra, enfim. E o teu último e mais atual projeto, último assim até agora, né? Que é o podcast. Como é que começou, como é que surgiu, como que tu tens visto que vai se desenrolando daqui para frente? Que vi que começou ano passado, né? Sim, ano passado, em agosto. Agosto. Depois que eu lancei o livro, então comecei a entrega. Pessoas chegaram a me criticar achando que eu queria faturar no livro, assim, doei para várias cidades, porque na verdade a meta era municiar pessoas jovens que têm um celular, Para têm investir em internet. missão também, né? Exatamente. Sim. E aí o que acontece? Doei bastante livros e a próxima fase do livro seria exatamente colocar em prática aquilo que eu falei no livro. E foi aí que nasceu o podcast. O Nelson, que é meu cunhado, ele já desenvolvia. O primeiro podcast de Santarém foi o Vivos Nele. O Vivos Nele. E o meu foi o segundo. Por isso que na minha legenda no Instagram tá lá, o segundo podcast de Santarém. Pessoa chique. Sim. E aí começou, então, eu já fazia, no tempo da pandemia, no meu quarto, algumas lives. Tu torce para algum time? Flamengo. Eu já ia falar que o teu podcast é o Vasco dos podcasts Não. do Santarém. É o segundo. É o segundo. Vice. É o vice. Então, eu já fazia algumas lives no meu celular mesmo, momento de oração, compartilhamento de palavra de fé, de esperança, naquele tempo ruim mesmo da pandemia. E aí foi que eu recebi o convite. Bora fazer um podcast, cunhado, e tal. Aí eu já tinha na ideia o formato que eu queria, só que lembra do cancelamento da galera e tal? E aí eu disse, mas espera aí, qual vai ser o rumo que eu vou tomar? Eu vou polemizar mais a coisa e ir para cima pro embate? Não, eu recuei e fiz algo mais light mesmo, trazendo esperança, salvação. E tem vindo muitas... para bater papo, exatamente, assim, diversos assuntos, compartilhar histórias. Essa semana agora, por exemplo, eu não sabia a história de um convidado que eu bati o papo, que ele foi abandonado pelo pai, pela mãe. Tinha tudo. O Lucas. Exatamente, Lucas tinha tudo para dar Tava errado. acompanhando. E o cara tá aí. É um jovem, tá lutando, tá trabalhando, tá crescendo. Tá acreditando no propósito dele. Entende? Então, Balheiro Trends. Primeiro é meu sobrenome, Balheiro. Trends que vem de tendências, né? Trend Topics. Exatamente, que vem de tendências. Isso é coisa de twitteira. Então, as tendências vem aí os cases de sucesso de alguém que se deu bem na área financeira, na área empresarial, alguém que se deu bem na vida missionária,
Se deu bem como? Ganhando almas, levando salvação, esperança. Então, a ideia do podcast é essa, de trazer tendências de histórias de sucesso, de superação. Né? Sim. E aí Verdade, nasceu o podcast que estamos até hoje. É isso aí. Então, a gente já vai finalizar aqui. Antes de finalizar, já queria te agradecer muito por ter vindo, de verdade. A questão da parte de comunicação, que eu tenho me visto agora como comunicadora, na verdade, já tenho descoberto isso há um tempinho. E poder conversar e contar contigo para pegar umas dicas e tudo mais é muito bom. E, inclusive, eu acho que até mesmo o teu podcast, a forma como tu se posiciona e tudo mais, pode encorajar muitos outros jovens, muitas outras pessoas. Às vezes nem é tão jovem assim, mas a pessoa ela tem aquela vontade, ela tem um dom, ela tem uma forma de se comunicar que vai até servir como um catalisador de pessoas para estarem se juntando por uma mesma missão, né? Aqui a missão do podcast é realmente falar sobre vida cristã, vida com Jesus, de uma forma que seja acessível para todos os públicos, mas principalmente para aqueles que se identificam com o tema. Aí, de hoje é um papo sobre mídia e comunicação. Aí eu queria aproveitar para te dizer qual que seria uma mensagem que tu deixaria para esse público hoje sobre história de vida, sobre mídia, sobre comunicação, como se posicionar, como não estar só à toa nas redes sociais, né? Às vezes a gente passa tanto tempo vendo tanta besteira e não para uma hora para assistir uma coisa que vai edificar a nossa vida. Então, deixa uma mensagem assim para essas pessoas que, assim, se tivesse só essa mensagem para falar, hoje na tua vida, seria essa mensagem que tu deixaria. Pelo tempo, Romanos 12:2, não se conformar com este mundo, né? Mas estar renovando a mente. Por quê? Porque se você está inconformado com este mundo e você recebeu a salvação, você recebeu a Cristo como Salvador de sua vida, você não vai estar contente em ver outras pessoas indo para o lado oposto. Você vai estar inconformado em ver essas pessoas. Então, você vai usar todos os mecanismos que estão disponíveis para você. Todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Salvar, né? Mas eu não sei gravar vídeos. Faz uma mensagem, um texto, uma cartinha, posta lá. Tá entendendo? Existem inúmeras possibilidades de você usar a sua rede social. Basta você encontrar, a gente fala muito sobre nicho. Qual é o seu nicho, qual é a sua habilidade para desenvolver isso. Nós temos muita tecnologia disponível, muita informação disponível. Depende da gente saber usar isso em favor do reino. Existem pessoas que eu digo no livro que não vivem mais uma vida real, só vivem na internet. Então você precisa pescar essa pessoa e trazê-la para a vida real. Para ela entender que ela é amada, para ela entender que há esperança, que Jesus a ama, entende? Então, esse é o nosso papel, como jovens inconformados, como jovens que podemos influenciar pessoas, que podemos fazer a diferença nessa geração. A Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que já foram feitas, então, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que se conformar com isto. O que nós temos feito? Senão, o que a gente vai entregar para a próxima geração? O bastão que a gente for passar para a próxima geração, se Jesus não voltar antes, o que a gente vai passar? Dancinha somente? Eu espero que não. Eu Principalmente se for tu que estiver dançando aí, não pode, né? Eu prefiro que Jesus volte. Desculpa. Sem ofensa, também não sei dançar. Tudo certo. Então, essa é a mensagem. Antes da gente terminar esse episódio, eu quero dizer para você, vai lá na nossa descrição, procura o @ da Surf Point Boutique, que é o nosso parceiro de hoje, desse mês. Então, fica ligado nas novidades, vai atrás da sua roupa fitness da Adidas. Gente, eu vi, a coleção tá linda. De verdade, se eu fosse você, eu já entrava em contato, eles fazem atendimento online também. E entre em contato lá. E também tem a Monique Hair Beauty, que é da minha irmã, o e-commerce dela. Se você puder seguir, deixar seu comentário, fazer seu pedido, fica à vontade. Ela super atende, super bem também. E esses são os nossos parceiros, que eu sou muito grata. Obrigada, Regis, pela tua presença aqui, por todos esses princípios, todas essas coisas que nós aprendemos, até a parte técnica um pouco da coisa, né? E eu quero agradecer você também que está assistindo aí até o final. Não se esquece de curtir, de se inscrever
e de compartilhar com seus amigos. Ah, e antes de terminar, eu queria dar um alô, Abigail, para minha amiga. A Abigail Calderaro tá fazendo aniversário hoje e é uma pessoa muito especial para mim. Inclusive, ela fez um dos cortes que eu postei no Instagram, do primeiro episódio do Um Papo Sobre. Ela também tá acreditando nessa missão. Eu agradeço muito por isso. Deus abençoe muito sua vida, minha amiga. E para todos vocês que estão assistindo também, um abraço. Up and Up Studio, muito obrigada. Mais uma vez aí Como é competindo a nessa. pronúncia? É Up and Up. Então fala o nome, podcast do Balieiro Trends. Não é Balieiro Trends, né? É Balieiro Trends. Trends, né? Trends, isso. Tá vendo? Up and Up. A mulher do internacional É aí. porque se for falar em português é up e up, né? Sim. Eu acho que não fica muito bom A pronúncia? a pronúncia. Como é então? É up and up. Olha, up and up. Aí, já sabe, Nelson? Up and Up Studio. É estúdio internacional, já é isso recebemos aí. aqui pessoas Receba. gringas. É isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio, viu? Fiquem com Deus. Tchau.